Concordo com tudo que foi trazido por Cauê, Lucas. Concordo com tudo. Eu acho que é um jogo em que a gente teve alguma alternância aí, né, de prevalência, né, alguma alternância de prevalência, mas foram prevalências parecidas. Ficou no ar uma sensação de que o Sport foi melhor que o Bahia por ter sido um jogo em Salvador e pelo fato do Sport ter revertido no segundo tempo o domínio territorial do Bahia no primeiro. Mas se a gente colocar efetivamente o que o Bahia fez com seu domínio territorial e o que o Sport fez com seu domínio territorial, fica muito parecido. O Bahia arriscou muito de chute de fora da área e acaba lá na frente colhendo, né, essa, não sei se até orientação ou simplesmente falta de opção, né? O Bahia colhe lá na frente um time que tentou, que chutou muito fora de área, né, sem nenhum perigo, nem nenhum dos chutes, mas no Jacaré aconteceu. E o Sport que teve um domínio territorial e não criou nenhuma jogada de gol naquele segundo tempo, né? A única jogada de gol foi o cruzamento de Sander, né, que Kaique empurra o marcador do Bahia e finaliza para dentro, mas um empurrão indiscutível, né? Então, para seguir, eu acho que é um jogo que, no final das contas, é um jogo igual, né? Um jogo que foi igual, e que, pela maior parte do tempo, deixou a sensação de prevalência do esporte, por isso que eu falei, por ter acontecido uma reversão, né, no domínio territorial, por ter acontecido uma reversão na posse de bola, no controle, e pelo fato de você estando fora de casa, praticamente não correr riscos, também é algo significativo. Então, o esporte esteve muito mais perto do seu objetivo, né, seja lá de pontuar ou vencer, do que o próprio Bahia, que acha o gol ali, né, no chute de esquerda de Jacaré. Né, ainda tem. E Cauê fala muito bem. Na hora que o esporte tem uma defesa que se porta como a defesa do esporte atua, basicamente o esporte nessa Série B são 11 jogos. O esporte não tem, eu acho que, uma finalização com toque de bola dentro da área. Talvez naquele jogo do CSA tenha tido, que ele foi o apagão, né? Mas não, você não vê um toque de bola envolvendo alguém entrando na área e finalizando. Né? Os gols eles saem meio nisso que Cauê falou. Você fica sempre nas mãos do acaso. E nessa quarta-feira o acaso vem na forma de um chute de um jogador destro, né, de fora da área, finalizando de esquerda. Né? É daquele que assim, o marcador deixa, o goleiro não está tão atento, porque é inesperado. Né? No futebol, no videogame, eu não sei se hoje em dia, mas no futebol jogado, ninguém espera que o centroavante, que não é o centroavante, não, que um atacante que não é reconhecido pelo recurso de um chute de esquerda, né? O cara vai tentar isso de fora da área, a bola vai fazendo uma curva e entra. Então existiu um acaso, mas esse acaso, entre aspas, não é obra do acaso. Esse acaso o Cauê definiu muito bem. O esporte fica nas mãos, né, desse acaso no momento em que ter a bola, ter a posse de bola, não significa construção de jogada ofensiva. Tá? O esporte não constrói ofensivamente. Faltam peças. Do mesmo jeito que Fabinho deu uma arrumada no meio de campo, o Sport precisa na janela, tá? Precisa na janela achar um atacante pela direita e um centroavante que deem alguma vida no setor. Tá? Porque a única jogada realmente trabalhada do Sport foi o gol desperdiçado por Giovani lá no começo do jogo e que aquele tipo de lance você diz, isso aí vai cobrar caro e cobrou, tá? Então, uma partida em que Sport e Bahia, eles levam algumas comprovações, digamos assim, né? O Bahia com problemas razoáveis, né, no seu sistema defensivo, dá muito espaço, marca mal, né, com dois laterais muito abaixo do que exige a Série B. O Bahia precisa, se o Sport precisa de centroavante e de ponta direita, o Bahia precisa de dois laterais. Tá? São laterais abaixo da Série B. Lógico que hoje não tinha Rezende, o meio de campo sentiu um pouco, né? Jogadores importantes para o Bahia jogaram muito mal, Mugni muito mal, Rodallega muito mal, Davó muito mal, mas o Bahia também
em nenhum momento ele esteve acuado, em nenhum momento ele foi dominado, em nenhum momento ele foi engolido. Ele jogou o jogo como o Sport jogou o jogo, né? Com as curvas que a partida tinha. Porque quando o Sport teve o domínio territorial, o Bahia também não estava se sentindo incomodado, não. Não gerava chance e ainda tinha mais espaço para um eventual contra-ataque, que não aconteceu, mas tinha mais espaço. Então, um jogo igual, que os dois clubes levam alentos, né, em alguns aspectos, e problemas repetidos em outros, mas os 3 pontos valiam muito, muito. Né? Os 3 pontos dão ao Bahia uma rodada, mais de uma rodada de vantagem sobre o Sport. Né? O fato do Sport ficar ali com 18 pontos está diretamente ameaçado pelo Grêmio. O Sport enfrenta o Grêmio na segunda-feira, o Operário chegando, né? O Sport vai se aproximando, o Sport e Grêmio vão se aproximando daquele bloco ali mais de baixo. Não é esse jogo que colocou o Sport aqui, é o jogo do CRB que colocou o Sport aqui. Tá? É o jogo do CRB que faz falta nessa hora, não é perder do Bahia na Fonte Nova. Né? Então, eu acho que assim, o Bahia sai muito, muito premiado para pouco que mostrou. E o Sport sai levemente castigado para o pouco que mostrou. Eu acho que é mais ou menos esse. Ninguém mostrou nada demais, não. Mas o Bahia sai no lucro, o Sport no prejuízo, porque seria muito mais. é, 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 seria muito mais de acordo com o que foi apresentado que a gente tivesse aqui analisando 0-0. A gente não está analisando 0-0 por conta de um chute de esquerda, né, de fora da área, mas que vem de um time que arriscou de fora da área a partida inteira. Ou seja, tinha nesse chute de fora da área uma, uma, uma clareza de que, ó, se a gente não consegue entrar na área dos caras, vamos chutar. Né? Vamos chutar. E assim foi. Existe uma assimilação do Bahia, do cenário de jogo, para chutar tanto de fora da área. Chutes terríveis, repito, chutes terríveis. Teve um no primeiro tempo, numa jogada de Davó ali com o Rildo, né? Acho que foi Rildo que finalizou. Foi Rildo. E Foi foi Rildo. Rildo que finalizou, que levou um pouco mais de perigo, uma jogada mais trabalhada, um chute já É. mais da entrada da área, né? Paletinha ali Aquele de saiu, Davó mas que Maílson Sim. deu um foi a rebotezinho, primeira bola mas do jogo, né? Mas é isso, Ainda assim, eu tinha um acho que completamente já. foi uma partida ali, né? Os dois times se sentiram seguros quase que a partida inteira e num acaso, numa bola que poderia ser para os dois lados, o Bahia fez o gol. Acho que a bola de Giovani e a bola de Jacaré definiram o jogo, né? Um jogo de duas bolas, né? Uma chance absoluta. A única chance criada, construída, absolutamente clara, em mais de 90 minutos, dos dois lados, foi a chance de Giovani. Na hora que o Sport não faz, entra na situação que o Cauê falou. Tá ali para levar um castigo e levou. Exatamente. Eu vi um pouco diferente o jogo. Não acho que tenha sido assim. Você tem um Caxias generalizar, que foi a única chance. Acho que tiveram algumas outras boas oportunidades. A chance de Kaique é uma chance excepcional, só que ele, em vez de querer disputar a bola, ele acabou fazendo uma carga e o gol foi anulado. Mas aquela jogada foi construída. Aquilo foi um contra-ataque construído, que não é uma bola fortuita que o cara pegou no Bambi e fez o gol, não. Aquilo ali, aquilo se considera, aqui para mim é uma chance claríssima de gol, que o atacante ali faltou um pouco mais de calma. Teve uma outra ótima jogada também com participação de Kaique, também no segundo tempo, numa ultrapassagem de Juba, que ia ficar falando pelo lado do Sport primeiro, que ia ficar na cara do gol. Juba simplesmente estava livre e o cara... Criminoso criminoso. E Kaique, assim, ele conseguiu não dosar o passe. Assim, ele não entendia assim, como é que ele... A dificuldade dele para soltar a bola. Porque não era acertar um passe ou enfiado, era simplesmente soltar a bola. A ultrapassagem já estava feita, Juba entrar sozinho, livre, pelo lado esquerdo. E aquilo também era uma jogada construída, porque aquilo ali já era o terceiro passe. Então, só estou dando alguns exemplos para falar que eu acho que o Sport conseguiu construir algumas oportunidades. A jogada do gol do lance que Giovani perde é muito boa. É com o Kaique também, inclusive, ele batalha pela bola pelo lado direito e começa ali, então ele tem esse mérito. Mas aí tem o mérito dessa jogada e o demérito nas outras duas jogadas que eu citei. Quando o Bahia fez o jogo foi equilibrado, acho que isso não tem como colocar, mas quando o Bahia faz o gol, não tem o scout preciso do segundo tempo. Mas não mudou tanto porque o Sport não fez tantas oportunidades depois. O segundo tempo foi 10-6 em finalizações para o Sport. Quando terminou o primeiro tempo, eu acho que o Sport tinha feito um bom primeiro tempo
e o Bahia ficou devendo, mas não era um primeiro tempo ruim do Bahia, tá? Era o Bahia, assim, não tá perdido em campo, mas você viu que o Bahia tinha totais de condições de jogar melhor do que aquilo, e no caso do Sport, eu acho que o Sport já estava jogando mais do que eu esperava. E o segundo tempo do Sport, eu acho que foi melhor do que o primeiro. O Sport jogou com muito mais tranquilidade, tomou conta do meu campo, inclusive, eu assisti na Globo, né? Não sei se vocês viram, acho que deve ter visto na Globo também, tanto de Castelnuovo quanto Cabral, nos comentários, assim, o Bahia tentando, revezando uma forma de atacar, ou pelo meio, ataque, porque o Sport fechou, assim, acho que o Sport tomou conta do meu campo. Esse 1-0 do Bahia, esse 1-0 do Bahia, Dalpozo, desde já, assim, Dalpozo está isento, certo? Dalpozo, desde já, está isento. Guto está no limite ali para ganhando os jogos, mas Série B é isso. Porque foi no limite foi na reta final contra a Ponte, no limite do limite contra o Criciúma aos 51, e hoje, um jogo bem trabalhado, se bem, mas num clássico ganhar de 1-0 aos 32 do segundo tempo é um resultado assim normal no clássico. Assim, é assim que você ganha clássico, um jogo desse tipo. Nem todo clássico é 2-0, 3-0. É assim, é 1-0, 2-1, mas esse foi no aperto. São 3 vitórias seguidas em casa do Bahia, com muito aperto do Bahia, mas está ganhando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que está ali batendo na trave. Ó, uma hora é o que a gente tem falado um pouco do Sport daqui. Uma hora não vai aguentar, porque, né, você não consegue ganhar no limite todas as rodadas. Assim, e acho que o Bahia já está assim. Eu estou dizendo esses 3 jogos, que são os últimos 3 que deu para acompanhar o Criciúma, mais do resultado, ver depois, que a gente estava até no evento, no podcast, quando teve o jogo. Mas é sempre no limite. E no caso do Sport, nessa partida, para mim, foi a melhor. Por isso que eu não acho que foi tão opaco assim tal. Eu acho que foi a melhor partida do Sport como visitante. Muito melhor, por exemplo, do que o jogo que ele ganhou contra a Chapecoense. Tipo, hoje saiu zerado. Na verdade, em termos de resultado, é o pior. O pior resultado do Sport, o segundo pior resultado do Sport como visitante. O outro, naturalmente, foi o jogo do CSA. Pronto, pega esse. 1-0 e 1-0, tá? Até ótimo, eu falei aqui de cabeça, mas pronto. 1-0 CSA e 1-0 Bahia. O gol do CSA também foi na reta final, ali era 43, esse aqui já foi um pouco menos, mas 32. O do CSA, quando sai o gol, a lamentação naquele momento é por ter saído tão tarde. Mas quando saiu o gol, simplesmente saiu. Aquele gol estava escrito há muito tempo. Nesse do Sport, até ali, havia um cenário de definição total e não era uma cara de 0-0. Eu acho que esse jogo não estava com cara de 0-0, inclusive. Foi um jogo com quase 30 finalizações. Esse jogo não teve bola na trave, não teve defesas milagrosas, mas isso mesmo só tenha feito uma defesa, ainda assim, que eu acho que foi falha dele. Foi até estranho, uma paletica que para mim só teve uma bola com iminência de gol, que foi a de teve uma cabeçada de Juba. Teve uma cabeçada de Juba passou também. Passou até perto, mas o resto também não achei muito. Teve também uma de Kaique, que a jogada ela aconteceu como foi trabalhada. É uma bola fechada no primeiro pau para alguém. É um gol que o Sport já levou, inclusive. Você cruza no primeiro pau, alguém dá a casquinha e alguém desmarcado no segundo pau marca. Faz o gol. Isso aconteceu, só que a casquinha acabou saindo um pouco mais alto e Kaique ali perdeu tempo e desperdiçou, que ele estava embaixo da barra, livre. Aquela jogada ali, a execução dela. Aquilo ali é o tipo de jogada que você sabe que foi planejada daquela forma. Então, eu acho que assim, até a indefinição do jogo estava clara. Assim, o 0-0 não era nota. Estava longe de ser nota da partida. Eu achei um bom jogo. Eu até pensei, vendo sozinho, porra, esse era um jogo de quarta-feira mesmo. Esse não era um jogo de terça-feira ou de sexta-feira, não, sabe? Era um jogo de quarta-feira. Aliás, nos últimos anos, Bahia e Sport fizeram jogos piores do que esse na primeira divisão. Esse jogo foi melhor do que alguns dos jogos que eles fizeram na primeira divisão. Mas, assim, o Bahia sai com 100%, se mantém 100% em casa, segue na vice-liderança, manteve os 5 pontos de vantagem sobre o Grêmio, né, porque o Grêmio venceu, é o perseguidor nesse momento. O Sport é muito derrotado, porque, assim, uma hora tinha resultado, mas não tinha desempenho. Hoje foi o contrário, teve desempenho, na minha opinião, assim, eu acho que o Sport fez uma boa partida, porque esse nível que o Sport, não sei se o Sport vai apresentar todos os jogos nesse nível, mas se o Sport apresentar esse nível todos os jogos, ele pode ser competitivo nesse corredor polonês que ele vai ter agora, porque a dúvida era, aquele Sport vai aguentar o Sport que jogou hoje perdeu do Bahia, mas você consegue ver esse time que jogou hoje, pelo menos eu vejo, fazendo jogos parelhos, não sei quantos pontos vai somar naturalmente, mas consegue ver jogos
parelhos contra outras pedreiras que vão ter nesse mês de junho. Então, assim, é o que dá para buscar. Porque desperdiçar um ponto, pode ser que um pontinho não fizesse tanta diferença, porque o Grêmio teria diminuído a vantagem de toda forma, mas psicologicamente teria sido muito importante, até por ser o início de uma sequência com um desafio técnico bem maior. Aí, logo no primeiro desses desafios técnicos, o Sport já acabou derrotado. E assim, não tem nem choro nem vela. Pode até falar ali algumas coisas da arbitragem. Eu tenho algumas queixas da arbitragem, mas não chega a ser determinante, não chega a ser nada determinante, não. Um pouco de critério. O lance, até para falar já, né, que passa aqui, quando tem o gol anulado de Kaique, eu vi a carga, eu disse, um pouquinho vacilo. Tanto que eu falei aqui, um pouquinho vacilo o cara fez a carga. Só que eu não consegui achar muito diferente da carga que no início do jogo do Bahia. E eu não consegui ver tanta diferença naquele lance e aquele lance que é o início da jogada. A jogada anda um pouco mais, porque o cara tem a carga, na minha opinião, a bola sai, um jogador do Bahia pega a segunda bola, finta, toca para Jacaré e depois é que tem um chute, ou seja, a bola ainda vai para 2 jogadores. Mas assim, se fosse uma análise, aquele era o início da jogada. Até ali, eu não tinha nenhuma queixa em relação ao gol de Kaique. Mas, já que aquele foi falta, eu teria visto falta. Agora é a mesma coisa. É o início da jogada, a jogada correu muito. Só para dizer assim, eu acho que os 2 lances foram falta. Eu não vi diferença no lance. E a outra, mas isso é mínimo, porque, como eu falei, não é o cara faz a falta, domina e chuta. Cara. O lance anda um pouco mais. E o outro lance é o último lance do primeiro tempo, que, assim... Eu acho que fica bem no mínimo análise, assim, não deu nem tempo de o VAR liberar o juiz, não foi nada. Simplesmente parou a bola, o juiz pegou a bola e encerrou o primeiro tempo. Assim, eu não acredito que tenha dado tempo para ter uma análise, não. Eu acho que ali o lance do jogador do Bahia, eu acho que foi em Juba. Foi em Juba. Foi Rildo em Juba. Na hora que mostra a câmera de trás, eles não estão colados, não, tá? Não é aquele braço, não é disputa por espaço, não. Os jogadores estão até um pouco afastados, ou seja, o cara acertar... O cara tem que dar uma esticada assim mais no braço, mas também não teve o que se fala, não teve o gatilho, não teve aquela coisa. Mas assim, bateu e o jogo encerrou muito rápido. É só a falta de análise naquele momento, uma percepção que eu tive. Mas isso aí é muito pouco para qualquer... até porque isso poderia... Eu estou dizendo que poderia ter sido analisado pelo VAR. Obviamente o juiz poderia... não teve o gatilho amarelo, não teria mudado nada. Ou seja, nada que mudasse o curso da partida. Foi uma boa partida. O Bahia, eu acho que o Bahia sai com resultado e sem tanto desempenho, e o Sport sai sem resultado e com mais desempenho do que se esperava, na minha opinião, claro.